Dançando com o Caos é um espaço para conversas que mergulham nas nuances, mistérios e oportunidades que uma travessia pode manifestar em nossas vidas. Através do encontro de diversos conhecimentos e vivências, buscamos tecer juntos formas sábias e criativas de lidar de maneira saudável com as travessias que fazem parte da jornada que é a vida. Eu sou Juliana Bley, psicóloga e mestre em psicologia, e venho tecendo há 2 décadas um trabalho que chamo de gestão da travessia. Um conjunto de recursos e estratégias capazes de apoiar pessoas nas vivências de crises, transições e mudanças, seja na vida pessoal, na carreira, no mundo dos negócios. Dos meus estudos sobre esse tema surgiu o livro Gestão da Travessia, Aprendendo a Viver e a Cuidar de Si em um Mundo de Ondas Gigantes, um aprofundamento com o curso online e agora esse podcast, Dançando com o Caos. Vento ventou, ventei. Quando uma crise ou uma transição batem à porta, como que atrapalhando a ordem dos dias e mudando o fluxo das coisas, é comum que uma voz em nós se pergunte: por que eu? Por que agora? O que eu fiz para merecer? Se isso é dito em voz alta, logo aparece alguém que devolve. Algum estava escrito, ou era a hora, ou isso é para o teu aprendizado. Há milhares de anos temos registros de diferentes povos e culturas tentando desvendar isso que se convencionou chamar de destino. Uma tentativa de explicar o inexplicável, de dar sentido às agruras e aos milagres que pipocam, aparentemente sem explicação ou lógica, no curso da nossa biografia. Nesse esforço por dar sentido ao que é o imponderável da vida, uma questão se apresenta, desde os tempos primordiais da consciência. O que está em nossas mãos? E o que acontece conosco apesar de nós? Aqueles e aquelas movidos pelo desejo de entender e aprender com o que lhe acontece vão em busca de todo tipo de espaço para o exercício dessa elaboração. Vão ao templo, vão aos livros, ao colo de um amigo, à escrita, ao debate público, às atualíssimas confissões nas redes sociais, mas vão também à terapia, vão à análise. Existe uma arte nessa costura entre o inevitável e o desejado. Existem lugares onde o eu, para se tornar mais cônscio e mais adonado do seu próprio caminho, talvez não de tudo o que lhe acontece, mas talvez de alguma coisa, talvez de algumas das operações alquímicas que acabam acontecendo dentro, quando tudo ao redor está se transformando. E é sobre isso a minha conversa hoje com Gabriela Beto. Gabriela é uma psicóloga gaúcha, mestre em neurociências, especialista na dinâmica dos grupos, analista junguiana credenciada nos mais importantes institutos dentro e fora do Brasil. Uma estudiosa dedicada e curiosa pelas profundezas da alma humana, seus desafios, suas sombras e a potência da sua luz. Professora de diversos cursos de formação e pós-graduação, é supervisora clínica e se dedica à formação e ao desenvolvimento de analistas no campo junguiano. Bem-vinda, Gabriela. Estou muito feliz com a tua presença nesse nosso papo dançante com o caos aqui. Gratidão, Ju. Eu quero dizer que eu sou tua fã, acompanho teu trabalho, uma honra, te admiro demais e que privilégio estar dançando contigo aqui também. Privilégio meu e de todo mundo que está nessa dança aqui com a gente. Que não está Claro, fácil para ninguém, né, Gabriela? Viver não, nunca foi fácil, mas nesse momento que a não, gente está, não está e fácil para ninguém. não, não. E a gente vê, né, Ju, que o quanto os instintos e o caos, eles não vêm para nos destruir mesmo, e a tua fala foi perfeita, né, mas vem para nos convidar a olhar para essa imensidão e para tudo que a gente não sabe em nós, né. Então é tão bonito, né, tanto no teu livro quanto na tua fala, entender a vida como um grande convite, Uhum, né. Eu acho que aí começa a nossa conversa. É um convite, né, exatamente. Ju, um convite de olhar diferente, né. É, e que não necessariamente passa pela positividade tóxica, nem necessariamente passa por formulinhas rasas e baratas, né, de como viver a vida, uma vida que vale a pena, mas uma quase que como uma um artesanato, né, a gente se construir, se refinar A e até por pode Desculpa. falar. Não, até porque, né, Ju, isso é super importante que você fala, né, hã, fórmulas prontas nos afastam muito da vida, Uhum, né, porque dizer assim: "Meu Deus, por que que eu não estou dando certo?",
né, por que que não funciona isso comigo? Né, como se fosse uma culpabilização, Uhum. né, e não é sobre isso. O Jung, que é o cara que eu estudo, ele fala que a natureza não é um problema para ser resolvido, mas ela é um milagre para ser vivenciado. Então se Ah, a gente para de querer ser feliz toda hora, e para de dizer que a gente tem que conseguir, e aceita assim: "Cara, às vezes não vai, às hum, vezes não deu", eu acho que a gente pode ser mais honesto e mais inteiro com a nossa vida, né. com certeza. Fazer amor com a vida, né, de fato. Ter amor com a vida, Muito né. E às legal. vezes a gente chega no clímax e às vezes não, né, Ju. Pois é, que também é parte da vida. E também parte também, né. Então é Ah, muito mais sobre viver essas etapas e ciclos que se aparece, e se entregar para aquilo que é bem mais do que a gente imagina do que pode ser. Hoje eu vejo na minha prática clínica um sofrimento imenso, hã, pela perspectiva das pessoas esperarem demais. Né, a expectativa é lógico, é nossa força motriz de nos levantar, de nos fazer buscar, mas o quanto esse excesso de impede de viver também, né, e de desfrutar. Tem sim. monges que colocam que você faz uma travessia, você sobe um degrau, você sobe outro degrau, você vai andando numa grande trilha, mas quando você chega, é uma habilidade poder desfrutar aquela vista. Porque na nossa leitura da analítica, é na pausa que a gente traz o sentido, o Uhum. significado. Se a gente não pausa depois de um projeto, depois de uma aquisição, depois de uma perda, depois de chegar em algum lugar, a gente não consegue entender o sentido e o paraquê disso tudo, né. Com certeza, com certeza. E pausar no meio do processo também, né. Eu sempre brinco com a metáfora, né, da travessia do barquinho, tem dias que é preciso largar os remos e contemplar um pouquinho as estrelas, né, até para poder continuar É, remando e poder ressignificar esse caminho também, né. E até por uhum, pode seguir. não, até porque, né, Ju, a gente na nossa cultura entende a nossa existência somente pelo ângulo do fazer. Né. Só que o fazer é parte de uma totalidade. Numa obra, sempre há 3 partes, tem a tua parte, a do outro e o del concedente, que é o "se Deus quiser, algo acontece entre nós". Uhum, E quando o ego, o eu infla, ele pega todo o processo para si, né, e isso engole e te torna incapaz de ler o todo. Né, então quando a gente vê esse eu inflado e falando e pegando tudo para si, "Por que que eu não consigo? Por que que eu não engravido? Por que que eu não caso? Por que que eu não sou promovido? Por que que eu", como se fosse tudo sobre o eu, uhum. e o quanto se esquece da leitura de um todo, né, Sim. essa inabilidade de pausa, né. E de discernimento, né, do que está dentro, o que está fora, o que está ao redor e o que é o imponderável. Perfeito. E no olhar junguiano, né, da psicologia profunda do Carl Jung, que você é super especialista, qual que é o papel das travessias, crises, transições, mudanças no nosso caminho de autoconhecimento? Como é que a gente aproveita ou, se é possível, Uhum, olhar para esses processos que às vezes nos esfregam com bombril, uhum. e que às vezes nos expandem, né, muito para um lugar que a gente nem imaginava que a gente ia, nesse processo de descobrir quem se é e viver plenamente quem se é. Linda, Ju, essa metáfora de esponja do Bombril. Tem um poeta, o Candenas, ele escreve uma poesia sobre fracasso, depois se tu quiser eu te passo. E ela fala que o fracasso é uma oportunidade de nos esfregar com uma esponja áspera, Uhum. né, e tirar a nossa pele fina, né. No meu consultório, quando a gente fala, né, desse momento que o ego perde, né. Ulisses, ele na sua trajetória, a Aura Reutemann traz uma leitura dele no exílio que é "Se o jovem soubesse e se o velho pudesse", porque a gente não tem tudo ao mesmo tempo, né. E quando você traz essa leitura do papel, né, do perder, porque toda mudança é um perder. Com O certeza. Jung fala que é você trair, é você deixar uma condição. Né, e que muitas vezes é te imposta. Uma mudança, por exemplo, na tua condição de saúde, uma demissão,
né, um corte na tua carreira, né. Então é, sem dúvida, uma condição de perda. Então a primeira leitura é não querer sair, é olhar e legitimar essa perda. Um ego que perde, né, Santo Agostinho fala: "Quando o ego perde, é uma oportunidade de Deus". Porque toda aquela identidade, toda aquela narrativa de você estava construída e consolidada sob aquele ângulo. Você se via como a carreira Y, você se via com o plano A, você se via sobre essa condição e toda a tua identidade se construiu sobre aquilo, que ruiu, que perdeu, que caiu, que não tem mais. Então a primeira postura é a gente sair de uma negação e legitimar isso, legitimar a dor, validar esse processo. Porque quando o ego perde, é mais ou menos o mito de Jó, é quando ele perde tudo, mas ele se mantém sendo ele. Aí a gente encontra uma outra instância, a gente encontra o nosso self, a gente está em contato com a nossa totalidade, porque daí você conecta com aquilo que permanece em você, porque Ah, você continua a mesma pessoa. Mesmo sem o emprego, mesmo sem a relação, mesmo sem aquela condição financeira, mesmo sem aquele projeto A, você continua a mesma pessoa. uhum, Então a gente perde a pele fina que o Bombril nos tirou, mas a gente permanece, né. E esse pilar é indestrutível para o Jung. uhum. É um lugar incorruptível, né. A gente pode trazer essa leitura como dignidade. Aham, Né, eu gosto muito dessa palavra, porque a tua dignidade continua a mesma, a tua condição continua a mesma. sim. Com ou sem um paciente, eu continuo sendo a mesma analista, Hum, né. Um aluno pode não gostar da minha aula, teve uma pessoa que disse que eu não era profunda. Eu falo: "É tudo bem, você tem todo o direito de não gostar, né, a questão é que eu não sirvo para você gostar ou não gostar, eu sirvo para um fim". E muitas vezes a gente tem, nós todos, uma identificação com o ego, e aí a gente sente que perdendo o ego perde tudo, uhum, né. O trabalho do autoconhecimento, e de uma crise, é, para mim, um encontro com o que a gente perdeu da gente. uhum. Isso não necessariamente é bom, porque a gente tem que sair do mito judaico e cristão de dizer que isso é bom, isso não é bom. Sim. Você não quer, Não mas glamorizar, né, essa dor. exato, exato. Não é uma coisa, tu não quer perder, ninguém quer perder, né, Hum, então eu acho que a gente sair isso que você fala, eu gosto muito da tua fala e eu te ouço em vários lugares falando disso. Vamos parar de ser o que a gente não é, né, vamos assumir as nossas emoções como elas são, vamos legitimá-las, né. Eu hum, acho que isso é fundamental, porque 90% das pessoas que chegam no nosso consultório, chegam se culpabilizando ou dizendo: "Por que que eu sou errada de sentir isso?", aham, sim. né. Então eu vejo a crise, a curva de que faz assim com a vida e que muda o percurso, ela acaba sendo uma oportunidade, né, não glamorizando, mas assim, do encontro com o que a gente não via em nós, Sim. né. Em camadas nossas que não estavam tão visíveis, né. Resgates, encontros, são momentos que tu te lembra de partes de ti, são momentos que tu revisita lugares em você, são Uhum, lugares que muitas vezes estavam esquecidos, negligenciados, hum, né. Então, me parece que quem ouve esse chamado de Deus, do self, da totalidade, pode fazer disso um lugar maior em si, uhum. mais amplo em si, né. Ah, mais expandido. Tem um Mais conceito muito poderoso no Jung que é a individuação, né, que eu acho uma forma de enxergar a tarefa nossa na vida muito interessante, e que parece que tem muito a ver com investir energia para aproveitar essas travessias, essas transições, essas mudanças, para a gente amadurecer de dentro para uhum, fora, né. Explica um pouquinho para a uhum. gente o que é a Tá. individuação e como é que a pessoa trabalha pela própria individuação, como é que é esse caminho? Tá. Tem um autor pós-junguiano, James Hillman, que ele escreve o livro Código do Ser. E ele faz uma metáfora do processo de individuação que eu gosto muito, como se fosse um fruto do carvalho. Naquela sementinha, ali há um destino, há uma individuação, há um caminho.
Você nasce numa falácia parental para realizar esse destino. E se você for uma seringueira, você não vai ser uma pessegueira, mas o teu desafio é ser a melhor seringueira que você puder. Uhum. Nessa questão, você o início o Jung é bem importante dizer, não é uma doutrina religiosa, não é Sim. espírita, não trabalha reencarnação, nada disso. Ele só diz que tem uma centelha que é divina, que é eterna em ti, Uhum. que é um ponto que é contínuo. E quando ele fala isso, a individuação, a gente não sabe a individuação de cada um. E não existe um lugar que você chega, ninguém é individuado. Na psicologia clássica do Jung, ninguém é individuado, é um trabalho ininterrupto. E o Jung fala que precisa de paciência, moderação e o caminho é estreito, né. Ele é difícil, ele é belo, ele é louvável, mas vem com muita perseverança e entrega. E o que que significa? Você nasce com questões, você nasce com mitos, você nasce com temas. Ao longo da tua vida, tu tem a oportunidade de ver esses temas, de ver esses padrões, de ver esses lugares em ti. E no entendimento da analítica, você não é refém dessas circunstâncias, porque ninguém nasce, vive e morre com mito. Eu nasci assim, vivi assim, morri assim, Aham. Gabriela, é só pra música, né. Na vida, a gente reedita esses nossos lugares, a gente desenvolve outros personagens, outros contos, outros mitos, outras formas de se contar. Quando Sim. uma pessoa chega no consultório e diz assim: "Ah, eu não quero contar tudo de novo", daí assim, bom, isso já começa a ser um problema. Uhum. Porque se tu tá me contando da mesma forma, tu tá te vendo do mesmo lugar. Então, nada está te acontecendo, né, porque o tempo é uma grande oportunidade num sentido de ser um encontro do teu eu e a tua possibilidade de transformar, e o teu desejo de transformar. Na medida em que esse eu e esse desejo de transformar se encontram, tu muda um passado, porque tu muda a forma de tu te posicionar diante dele, e tu muda a possibilidade de construir um futuro, porque tu te coloca de um jeito diferente sobre ele também, Sim. né. Então, a individuação, ela é um é pra eu trabalho assim na minha clínica, ela é um processo infinito. Onde você, com autonomia, tem a possibilidade de dialogar com isso, né. Então, o Jung tem uma frase que para nós junguianos é frase de cabeceira, que é: "Procura tornar tal como queres que seja a obra por ti buscar". Isso significa tu te tornar aquilo que tu é. Então todo o teu investimento, né, de tempo, espaço, desejo, dinheiro, precisa estar em sintonia com esse fim, que é Aham. tu te tornar quem tu é. Caso contrário, Ju, esse investimento ele vai ser um gasto muito excessivo, ou ele vai ser muito não vai te nutrir. Uhum. Porque tu vai te ocupar de pessoas, de causas, de lugares, de movimentos e de dinheiro que não vão estar a favor dessa pessoa que tu quer ser. Então, esse é o nosso chamado da individuação. É esses lugares de nós, né, que a gente que buscando uma obra que te represente, porque quem chega na minha frente com 90 anos, não está muito interessado em me dizer o que que ganhou e o que que perdeu, mas está muito interessado em quem se tornou. Ah, que legal. Ela está muito interessada, a conta vem assim, o tempo que me faltou, Ah, não para ganhar e perder, não é muito disso, mas o que que eu precisava em mim ter vivido, né. sim. Parece que a individuação é mais um processo de se revelar na vida, né, de você permitir que aquilo que pulsa dentro de você se revele, do que Isso, de adquirir, isso. habilidades ou estratégias que, claro, às vezes faz parte adquirir habilidades, conhecimentos, estratégias para que você possa viabilizar a vida que combina com você, né. Isso. Mas não é sobre esse lugar mais periférico da vida, é sobre um lugar mais essencial da vida. Muito bonita essa é bem nessa linha, Ju, que a gente caminha, né. É, o Guimarães E Rosa essa re fala que o real se apresenta para nós é no meio da travessia, não é nem na saída e nem na chegada, né, esse real daquilo que pulsa em mim, o tudo de lindo e tudo de trágico que pulsa em mim, né.
Mas de A poder revelar, né. A cabala fala do 42, né, dessa crise existencial, dessa conta que chega. James Hollis é um autor junguiano vivo, ele fala que na primeira metade da vida, a gente está muito ocupada em se estruturar e pagar boleto. O Uhum, Jung chama o casamento, né, como uma estrutura financeira para se adaptar e criar filho, né, e que depois dos 40 é mais ou menos isso, né, Ju, assim, a conta chega nessa metade se perguntando quem eu me tornei com tudo isso. E será que a vida é só isso? E que outros lugares e que outros pilares em mim eu não desenvolvi, eu não olhei, eu não uhum, cultivei, uhum. né? E sempre é um privilégio para quem tem o desejo, né? Porque isso que você falou é legal, a individuação ela se revela, mas nem todos querem ouvir, e isso é um livre-arbítrio, né, Ah, porque o Donald Cauchy é um autor que fala sobre trauma, ele fala: "Muitos talvez não possam, uhum. né, muitos talvez não queiram, mas para aqueles que se dispõem, essa travessia ela passa a ser mágica, né, Sim, nas suas possibilidades, né". sim. É um trabalho, né, trabalhoso, não é assim plim, né, Não, não, não. toquei com a varinha e aquilo que eu sou se revelou, né. Não, não. Seria uma delícia se fosse assim. Não, e dá uma raiva, Ju, na análise, que é um processo caríssimo, né, Ah, porque o analista, ele é obrigado a fazer o tripé dele, né, de análise, supervisão e estudar muito, então a gente faz muito isso até hoje, mas, assim, é caro principalmente, Ju, porque a pessoa fala assim: "Eu ando tudo isso para isso?". aham. É isso que você falou, não tem nada de glamour, né, não tem nada de grandioso, porque não é um trabalho do ego. Eu Hum, tinha um professor que falava que a alma é uma velha desnuda de 80 anos, e que ela hum. não vai ficar pelada para todo mundo, né. É um lugar de muita vulnerabilidade, tu toca aquilo que não é, É. né. Então, tu começa a análise pela vergonha, porque a vergonha é quando o ego tá dobrado, tu começa com aquilo que tu odeia em ti. Uhum. E nesse processo, por isso que tem muita gente que faz análise sem fazer, né, que tá numa outra camada, porque entrar naquilo que tu não é e que tu perde, é isso que você fala, né, e encontrar ali, naquele lodo, naquele escuro, o teu ouro, né, é um grande desafio, né. É. E por falar em ouro, né, uma das grandes escolas antigas de sabedoria que é os vocês, né, no caminho aí junguiano estudam muito é a alquimia. E todo esse processo de transformação que está em torno da alquimia, né, dessa ciência hermética antiga. A gente pode dizer que atravessar um desafio, uma mudança, é passar por uma alquimia por dentro? Perfeito, Ju, exatamente. O Jung, ele era aluno do Freud. E ele, desde pequeno, ele tinha grandes leituras. Ele era filho de pastor, ele vivia muito sozinho, a mãe dele adoeceu, e ele estudava muito mitologias, histórias, e quando ele foi entendendo que o nosso inconsciente, ele transcende essa matéria pessoal e foi encontrando outros lugares e outros mitos e outras imagens que habitavam ali, ele chega na metáfora da alquimia, que é como você traz, né, Ju, é uma arte milenar, né, onde tu transforma a matéria bruta, prima, em ouro, né. E, essa alquimia, esse processo, desde o laboratório, desde o alquimista, né, desde as etapas alquímicas, foi estudada por Jung e pelos pós-jungianos para fazer um paralelo com a psique. Então, desde os elementos, né, desde as etapas, todo esse processo, ele tem uma sinergia, uma metáfora com o aspecto da psique. Então é sem dúvida isso que você traz, é exatamente assim que a gente trabalha, né, esse lugar de fora, esse lugar de dentro. O ouro que nós trabalhamos da psique não é o ouro amarelo, esse ouro amarelo é o ouro dos tolos. Uhum. O valor da pedra preciosa, ele não é ele não é comparável ao ouro amarelo. Ele é um ouro muito maior, né, como diz o Jung, né, nem, o ouro amarelo vira areia e a prata vira argila, né, porque é uma obra imensurável de valor, né, e que é muito rara, né. A gente fala e é inacessível aos olhos do ego, né. Então
é isso que você fala, né, é todo um trabalho de dentro que parece que aos olhos de fora não tem a grandeza e o olhar. Né, que não tu não olha com essa perspectiva, né. Então é um convite para a gente trazer essas analogias, como várias míticas também, né. Por exemplo, a metáfora alquímica, o mercúrio, ele é o bom e ele é o ruim, né. Ele tem vários compostos de paradoxos, e isso contempla muito a nossa psique, que é bom e ruim ao mesmo tempo. Uhum, Deus para nós não é bom, Deus é um todo. Né, e tem o todo contém o mal, uhum, mas o mal e o inconsciente não contém o todo, porque o mal e o inconsciente engole tudo, engole o teu eu. Então essa leitura alquímica, ela é muito desse lugar, Ju, como você fala dessa obra. Então você fala da putrefácio, você fala da morte, você fala do renascimento, você fala da coniúncio, você fala da separação, a gente fala de ascender, a gente fala de decantar. Então cada etapa, cada paciente, cada momento da tua vida, cada vai precisar de um elemento específico, uhum, né. Paracelso nos diz, né, precisa espiritualizar a matéria e materializar o espírito, né, o que é veneno para um é a cura para outro, porque a gente não é só uma coisa ou só outra, sim, né, a gente não é só a matéria e a gente não é só o espírito, a gente é os 2, né. Infelizmente a nossa cultura carrega uma dissociação, uma polarização, e a nossa doença vem muito por isso. sim, por viver cindido internamente, né, desconectado das suas várias camadas. Muito legal. Uhum, E esse processo, né, da alquimia de entender que é um caminho que tem horas de fogo alto, tem horas de fogo brando, tem horas que a coisa apodrece, daí daquilo que foi apodrecido vira um adubo. E se a gente traz isso para os pensamentos, para os sentimentos, para as relações, vai ficando, clara essa noção de processo, né, que eu acho que é uma das coisas que as pessoas que não estão tão acostumadas, né, com leitura da psicologia ou com o caminho uhum, da do autoconhecimento, talvez não estejam tão familiarizadas, né. As pessoas muitas vezes, né, queria te ouvir também sobre isso, elas vão para a terapia, imaginando, fantasiando que o terapeuta vai trazer algo para a sua vida, uma ferramenta, uma estratégia ou alguma coisa que vai entrar no teu processo, no teu sistema, reorganizar os teus níveis de saúde, e aí uma vez bem você vai embora, ou seja, fez uma pequena operação alquímica com um elementozinho ali da tua vida, já está ótimo, vai viver, né. E o processo de autoconhecimento, ele não acaba na redução do sintoma. "Ah, estou me sentindo bem, a angústia baixou, a ansiedade melhorou, estou ótima", né, mas é um processo de, é. inclusive, aprender a viver os momentos de bem-estar, de alegria, de celebração e entender que daqui a pouco eles vão apodrecer também e vão virar outra coisa, né. E eu acho que nessa tua fala, né, Ju, eu acho tão importante, pertinente, porque a gente tem um culto do prazer na nossa cultura. Se eu tô triste, eu tô com algum problema, eu tenho que ir no médico, eu tenho que ir no psicólogo. Se eu tenho ansiedade ou se eu não durmo, tem alguma coisa. Claro que eu não estou falando de patologias, de constância, daí tem aí toda, né, o CID, os protocolos, né, indicadores, mas o que eu quero dizer, assim, o quanto, parece que a gente não tem intimidade com aquilo que nos frustra. Aham. Parece que a gente não tem intimidade e repertório com aquilo que não é. Eu estudo muito psicanálise financeira e a gente está vivendo uma época de recessão, né, e cada vez mais quando tu estuda a longevidade, tu vai ter que trabalhar com menos recursos, tem menos dinheiro, tem menos possibilidades. Isso não é uma visão negativa de mundo, isso é Aham, uma não é realidade. pessimismo, né. Não, não é pessimismo. E a gente está trabalhando com a condição de resiliência. A Uhum. gente está trabalhando em como que a gente isso não é, vamos fazer isso, aquilo, a lógica do feliz, mas como que a gente desenvolve intimidade no perder. Uma vez uma pessoa falou, eu estava numa mesa, ela falou assim: "Gabriela, tu deve ser muito infeliz", eu falei: "Não, é que eu suporto o que não é feliz, né, eu suporto aquilo que também não dá, e isso não me limita a construir com o que pode". Uhum. Né, não, porque eu entendo a vida assim, e talvez uma felicidade possível assim, e eu não acho que a gente nasceu para ser feliz. Eu acho que a gente tem que ter cuidado como cria os nossos filhos,
Uhum. né, como se para eles estarem bem supridos, para ele não, eles também vão viver com a falta. E a Sim. marula que eles evitam na infância vai virar um tsunami na adolescência, Uhum. né. Então, quanto tu lidar com aquilo, né, Ju, que é isso que você fala: "Eu tô bem, então tá bem. Eu tô mal, então o mundo acabou", é uma visão muito rasa e literal. Né, porque não é sobre estar mal, não é sobre estar doente, é sobre como tu posiciona isso na tua vida, é sobre como tu dialoga com tudo isso na tua vida. E análise, como mundo, vem com essa sensação assim: "Como é que eu resolvo?", né, como é que o que que eu faço, né. Como a gente estava falando no começo, né, Ju, como tem lugares em nós que não é sobre fazer e resolver. Tá. E talvez a análise, o pelo menos para o Jung, é um espaço onde a gente acolhe o irracional, onde a gente acolhe o não dito. E só assim para o Jung uma vida é completa. Uma Sim, vida pode ser vivida inteira, quando você ouve aquilo que você não sabe em você, quando você ouve aquilo que você não conhece em você, porque são desses lugares que tu pode acessar a tua integridade, sim. né. Sim, e pegando uma carona nisso, né, na tua vivência aí, cuidando e atendendo pessoas aí todos os dias, Uhum. eu falo muito na gestão da travessia de autocuidado, né, mas não é esse autocuidado passar creminho e que é legal também, mas não é nesse lugar, né. Mas Aham. falando mais dessa agência de si, dessa autoadministração. Como que Uhum. eu, administro pensamentos, sentimentos, ações, escolhas, e aonde eu coloco a minha atenção, a minha energia. Então, pro no na tua visão, o que que você vê que são, formas de cuidar de si nessas travessias, que são valorosas para a individuação, para o amadurecimento do Uhum. self, do eu mais ampliado, e o que que são medidas de autocuidado desastrosas, por exemplo, ou que não estão a serviço dessa É. alquimia de refinamento de quem a gente é, revelação de quem a gente é? Ju, de tudo que eu escuto, né, a pior a coisa que mais te atrapalha na tua vida, na minha visão, é a projeção. Hum. Você óbvio, você a Von Franz fala: "Você não conhece nada sem projetar", né, e você se conhece através da projeção. Projeção é tudo que eu coloco, ou no outro, ou num trabalho, ou num filho, ou num casamento, ou num projeto, ou eu vou fazer um super investimento em alguma coisa, num apartamento, e aí eu projeto a minha vida ali. Uhum, Então, a projeção naquele cargo, a projeção naquela empresa, né. Quando eu projeto, eu coloco tudo de mim ali. Só que como se fosse um pai e a mãe que vão nutrir, aquele pai e a mãe infinito. uhum, E depois de um tempo, tu precisa ter uma habilidade para retirar essa a projeção. E suportar uma intranquilidade, e suportar um barulho interno, e trazer o que é teu e o que tu precisa trabalhar, hum, né. O que eu vejo que é impeditivo de qualquer relação é o excesso de projeção, é um excesso de expectativa. Uma vez eu fui chamada num conselho de psicologia, e aí me chamaram e aí a pessoa pergunta o que que o conselho me dá, eu falo: "Nada meu amor, nada, é você que tem que dar agora na vida". Né, a gente tem uma reedição desse filho abandonado que busca incessantemente ganhar, aham. seja de uma empresa uma promoção, seja um reconhecimento de um chefe, seja um Aplauso. olhar de uma relação, de um filho, e a pessoa está desprovida e inconsciente do seu próprio olhar, né. O Jung tem uma fala que eu acho que me ajuda a compreender esse funcionamento. Ele diz o seguinte: "Até tu conhecer teu inconsciente, você fica refém disso". Né, porque você projeta os teus conteúdos, os teus julgamentos, os teus traumas, a tua leitura de vida. Então, para mim faz sentido isso, porque até a pessoa se conhecer, entre ela e a experiência tem o inconsciente dela. E Uhum, aí tu não faz uma escolha, isso faz em você. sim. Você se torna refém desse inconsciente. Algo em mim escolheu, né. Algo Algo em mim me escolheu. arrastou para isso. Uhum, Algo em mim escolheu, algo em mim
tá esperando demais, algo em mim repete um padrão, Isso, né. padrões Então, repetitivos. até eu conhecer meu inconsciente, eu fico vítima dele. Aham. Não sou eu que escolho, isso se escolhe em mim. Então, Ju, o autocuidado para mim começa com essa leitura de você se perceber, Uhum. né, o que que eu estou projetando no outro, e em qualquer campo. Eu faço isso na minha vida em todos os lugares. O que que eu estou esperando para eu ter sentido isso de mim? Uhum. O que Sim. que é meu nessa história, né? Isso até porque a gente não projeta só expectativas, mas a gente projeta culpa também, né. Ah, Meu Deus, vitimismo, né, eu vejo que nesse processo da projeção, o quanto a gente arruma culpados pela nossa angústia, pela nossa dor, pelo nosso fracasso, pela nossa gordura, pela no então tudo. Pelos essa nossos excessos, né? exatamente. Então a gente projeta expectativas e esse quando no dia que eu comprar aquele apartamento, no dia que eu chegar na outra margem, muitas vezes, né, no consultório também as pessoas me diziam assim: "Tá, já entendi que essa travessia aí tá me melhorando, mas não vai acabar nunca, quando é que acaba? Cadê a outra margem, pelo amor de Cadê? Deus, né?" No dia que a É, outra margem chegar, eu vou ficar bem. E aí é, a gente fica também projetando nessa no finalizar de uma crise ou de uma mudança, no dia que eu me formar, no dia que eu tiver o meu diploma, no dia que eu chegar na cadeira de diretoria, sei lá. E é, e e e também projetando os nossos algozes, né. Eu não cheguei porque tinha uma pessoa lá, ou eu a fulaninha e beltraninha muita inveja, né, eu ouço várias pessoas falando assim: ah, eu tenho que me cuidar porque as pessoas me invejam". Então, tudo aham. isso é jogar para fora uma responsabilidade que é tua pelo teu caminho. E isso é um ego inflado. Essa coisa da inveja, tem inveja de mim, ou isso nunca acontece, isso é uma inflação tanto negativa, por mal, eu sou a vítima do mundo, ou uma inflação positiva, eu sou tão grande, as pessoas têm inveja de mim e nada acontece. Então, assim, essa inflação é um pouco do que a gente estava falando, tira a dimensão do eu no processo. Uhum. Então, o 8 ou 80 impedem qualquer possibilidade humana, Exatamente, né. exatamente. E impede essa habilidade de estar na relação, né. Uhum, Então, assim, isso é muito sério. Então, se tu me pergunta assim, qual é a maior autocuidado que eu posso ter, é cuidar das suas projeções. uhum, Sem dúvida, é cuidar das suas projeções, é cuidar de como é esse eu que se coloca, né, é cuidar dos seus complexos, da sua saúde emocional, uhum. né, do que eu estou esperando, né. Eu gosto muito de usar um exemplo de arquitetas, né, porque eu observo muito a vida, né. Uma arquiteta que a pessoa comprou o apartamento dos sonhos, coitada da arquiteta. Tu imagina o que que ela vai carregar ali naquele sonho. E Sim. sempre vai ter o revestimento que não deu certo. E Uhum. sempre porque tu imagina o dinheiro da tua vida, tu coloca na mão daquela pessoa, ela vai carregar o infinito pra ti, Vai. E com né. E certeza não vai dar conta. Não, eu ela vai dar conta da obra, ela não vai não dar vai conta dar de conta desse materializar a da grandeza dessa e projeção. e repara quantos clientes não conseguem terminar um apartamento, porque não aceitam o limite da vida. A Hum, mesma coisa que um casamento, tu dá um dinheiro de uma vida pra festa e aquela flor não ficou do jeito que tu queria aquilo, porque aquilo ficou muito grande. sim. Então tem uma híbris que a gente fala que é esse excesso que traz a falta de contorno do que é humano, né, Aham, aham. do que é o possível. E a falta de tolerância que eu tenho comigo é a mesma que eu vou ter com o outro. Na medida em que eu Claro, mais exijo de mim, eu mais projeto também para a vida assim, né. O claro. Platão fala uma coisa que eu gosto muito, né, a representação mental. Se eu vejo um cavalo fora, é porque eu tenho uma representação mental de um cavalo dentro. Eu Uhum. não consigo reconhecer um cavalo fora se aquela representação não me norteia dentro, né. Sim, sim. Esse diálogo, né, entre o que está construído dentro de mim e o que está fora de mim, e o extremo desconforto quando essas 2 coisas não combinam, né, que é o que você está falando da da grandeza que as coisas ganham, né. Então parece que nesse caminho de autocuidado aí, no na individuação, o aterrissar na realidade, né, ficar do nosso tamanho, né, eu ouvi isso de uma professora uma vez, eu nunca mais esqueci. Qual é o teu real tamanho? Porque se você tivesse percebendo mais do que você de fato é, não só no sentido de valor, mas de capacidade, de limitação, de, enfim, particularidades, você vai estar lidando
com a vida como se você pudesse mais do que você pode. E se você se olha como muito pequenininho: "Ah, não, isso não é para mim. Ah, não, isso é nossa, eu não dou conta disso. Isso é para os fortes, isso é para os bem-sucedidos, isso é para os que nasceram ricos", a gente também se diminui daquilo que a gente é no real, né. Então parece que essa calibragem aí é um autocuidado psíquico importante, né. Importante. E aí, Ju, vamos pensar juntas aqui, né. Eu gosto muito da física quântica, o João Bernardes é um professor aqui do Sul e ele nos ensina o seguinte: tudo começa como uma precipitação de chuva. Ao longo de uma existência, o teu desafio é ser a tua gota. Uma gota, ela não é pequena, grande, ela é gota, Aham. para no fim ser a mesma coisa. Quando você fala desse grande e desse pequeno, é esse desafio de se tornar. Uhum, Muitas vezes, Ju, numa natureza, tu vai ter o verão, tu vai estar em cima, tem vezes que tu vai estar no outono e tu vai estar embaixo. Tem uhum. vezes que tu não vai conseguir ter orgulho de ti. Tem Sim. vezes que tu vai cair, tem vezes que tu vai subir. Então, é uma propriedade de tu se apropriar dessa tua integridade, dessa tua totalidade, dessas tuas etapas, desses teus ciclos, Uhum, né. Então, assim, eu gosto muito dessa leitura tua de autogestão, da pessoa se autogestar, né, uhum, dessa pessoa se perceber, se porque em momentos ela vai ser pequena, em momentos ela vai ser grande também. uhum, uhum. Dentro do seu caminho, dentro da sua obra, né. Numa etapa de desenvolvimento que o eu não está formado, por exemplo, o adulto jovem, né, ele acha que vai ganhar 30.000 amanhã. Ele precisa achar que ele chega na lua. Ele realmente entende que a vida é assim, quer ser CEO depois de amanhã, né. Uhum. Só que essa transgressão talvez faça ele ter ambição, acordar, só que a transgressão para o adulto maduro já sabe que não é, que Aham. não chega na lua. Que não vai ganhar, que não vai ser. Só que o adulto maduro, ele tem uma peculiaridade, porque ele já sabe que não é, ele já sabe que não chega na lua, ele já tem dúvida. O adulto jovem não, eles já sabem tudo, repara, eles não Ah. querem nem te ouvir. Eles já querem, eles sabem, eles estão, assim, no céu, né. Aquela vitalidade, né, do da subida da É, montanha. isso, chegam amanhã, né, eles sabem tudo. Aham. E é fantástico, né, e acho que a frase do Ulisses é fantástica, né, "Se o jovem soubesse, se o velho pudesse", porque tu não tem tudo. Mas a visão do adulto maduro, essa transgressão da morte, da perda, da dúvida e de não poder e não saber, te dá uma dimensão de que tu pode ser sem precisar ser. E isso é muito bom, porque tu imagina tu ter uma relação que tu não precisa ser outra coisa sem ser você. No Se você não precisa performar, se você não precisa agradar, se tu não precisa arrumar, mediar, salvar, tudo que basta existir, já pensou tomar vinho assim, Ju? Não é maravilhoso? É, meta né? de vida é isso. É, então assim, da mesma forma num trabalho, por exemplo, uma analista mais jovem, quando eu vou fazia, né, supervisão mais com as pessoas de idade, né, em tudo que seja onde for, eles tinham menos ambição, num sentido de menos pretensão, e eles tinham muita atenção, Ah, né, eles tinham uma atenção, bem do mindfulness, uma atenção plena no aqui e agora. E essa atenção, ela te coloca numa presença e sim. numa potência de vida que talvez o jovem, por não ter, precisa e precisar tudo. E Isso. precisa muito, né. Aham, Mas talvez a gente entendendo mais o nosso contorno, a gente selecione mais o que a gente precisa. exatamente. A gente entende mais o que a gente pode. Uhum. E a gente consegue ter um poder de escolha sobre isso. É escolher mais as nossas batalhas e escolher melhor as estratégias para enfrentar essas batalhas, as ferramentas, as parcerias, né. Acho Porque que é tu teve o muito isso. tempo a nosso favor, né, esse tempo que nos deu propriedade para conhecer. Então eu falo que é uma época que tem menos guerra da cabeça com o corpo, Aham. né, tem mais encontro entre o que eu quero e entre o que é possível, Tem um né. diálogo maior entre É, o que eu penso, quem eu penso que eu sou e quem eu sou de é, verdade, isso, né. E isso, como é Ju. que é esse diálogo, né, para a gente ir caminhando aí para o fechamento, como é que é esse diálogo também, né, tão misterioso quanto, né, porque essas coisas que a gente está falando aqui, elas ao mesmo tempo são estudadas, são
uhum, pesquisadas, são observadas há, né, hum, séculos, uhum, no século XX para cá, com muito mais detalhe, com muito mais registro, com muito mais uhum, discussão, sim, inclusive científica, né, e agora também com a neurociência, mas tem uhum, questões muito misteriosas que envolvem tudo isso, da nossa singularidade, daquilo que a gente é exclusivamente e tudo mais, e da própria vida, né. Então, como que, a gente administra esse jogo misterioso entre a fatalidade do destino, ou seja, o destino veio e fez isso, me roubou isso, me tirou aquilo, ou de repente me deu um bilhete premiado na loteria, e a autonomia da gente ser autor da nossa própria história. Como é que você observa, né, uhum, esse caminho de se individuar e amadurecer, esse jogo, essa administração entre destino e escolha? uhum. É, Eu faço o que aham. lido com aquilo que a vida me dá, e eu faço escolhas que determinam o meu destino também. É, o Jung fala que o nosso destino tá na nossa escolha, né, porque na medida num sentido que quem aperta o botão da bomba atômica é uma mão humana, é uma pessoa, né, e não é uma ideologia, não é uma política, não é uma pessoa, Uhum, né. Então, assim, na medida em que eu conheço os meus complexos, na medida em que eu, me aproprio do meu inconsciente, dos meus traumas, os eu localizo o lugar e o sentido deles em mim, eu passo a ter mais autonomia sobre a minha escolha. Né, eu passo a ter mais autonomia do que me rege, né. Se eu vivi uma rejeição, se eu vivi um abandono, se eu vivi um lugar que eu fico tentando me resgatar, que eu fico tentando buscar alguém para me salvar, na medida em que eu conheço isso em mim, eu tenho mais autonomia para não atuar isso em mim, aham. né. Agora, eu acho Ju, que essa tua pergunta é muito legal, porque ela a gente nunca vai saber. Mesmo com a neurociência, mesmo eu não acho que a gente vá conseguir mensurar o mistério, o intransponível. Uma vez nos questionaram se o Jung seria uma disciplina acadêmica, porque ele diz que tem coisas que a gente não explica. E Uhum, se isso nos coloca no caráter de arte, se isso nos coloca num caráter talvez possa ser, mas assim, porque a alma já pagou demais por ser descrita. E a alma é muito maior do que isso. Se a gente fosse tã o Jung tem uma frase sobre isso, quando ele fala assim: "Quando achava que não ia ter mais guerra, fez a guerra mais sanguinolenta de todas". Se a gente fosse tão racional, e se tudo isso fosse tão respondido, uhum, talvez tantas coisas não estariam acontecendo e não aconteceram. Então tem algo em nós que é do irracional, tem algo que é do mistério, tem algo que é do inaudito. E é como Jung fala: "Quanto mais tu nega, mais isso se atua". aham. Quanto mais tu respeita e serve a essa totalidade, não é que te acontece menos coisas, tu vai adoecer, teu carro vai ser roubado, teu pneu vai furar, Vai o ter inconsciente pandemia, vai ter tudo. vai ter acidentes, vai ter tudo. Só que a questão é, você vai extrair um sentido, um propósito para tudo isso, Uhum, né. Eu não acho que a gente viva melhor, eu não acho que essa condição de consciência nos traz ou nos faz melhor. Eu acho que nos traz mais leitura e livre-arbítrio e escolha de onde tu coloca isso na tua vida. uhum. Sim. Sim, mais agência no sentido de ser capaz de agir, mais É, afinado, né, com quem você é. isso, Ju. Poder remar o teu barquinho ali na travessia, no ritmo que tem a ver com você, numa direção que faz mais sentido para você, dizer não para as coisas que não te representam, né, eu acho que, esse Isso, talvez seja um dos pontos, que ao mesmo tempo parece tão simples e são tão profundos nesses processos de mudança e autoconhecimento, né, que eu acho mesmo que a gente conhece mais uma pessoa pelos nãos que ela diz do que pelos sims que ela diz, ai, né. sim, Porque dizer não para coisas que a pessoa do lado fala: "Como assim você recusou esse sim, emprego? Como é, assim você não quer vir dar aula na minha faculdade? Como assim você não quer participar desse livro?" Ou "Como assim você não quer ir morar nesse lugar onde as pessoas ricas, bem-sucedidas e famosas querem morar? Como assim você não quer enriquecer, talvez, como uma influencer com milhões de uhum, seguidores?"
né, essa consistência do não me parece ser talvez um resultado disso que você está nos explicando, né, de um jeito tão, claro, assim, em relação a ir ganhando a capacidade de autodireção, né. É. De isso, gosto desse barco e dessa autodireção, porque, vamos lá, é isso que tu tem nessa imensidão do mar, que é a vida. Uhum. E talvez essa autodireção é o que a gente é a nossa parte no todo, que o Aham, nosso remo represente a nossa possibilidade, porque nos interessa, Ju, chegar no fim e isso nos tornar. sim. Se a co se, né, eu fiz o melhor de mim com o que eu podia fazer. Com aquilo que eu sou e que Com a vida aquilo me que eu deu. tô e pode ser, porque o autoconhecimento não é só para se autoflagelar, eu não posso chegar com meus, sei lá, 50 e me cobrar o que eu fiz com 20, porque eu não tinha aquela consciência, porque eu não tinha Ah, aquele recurso, porque eu não tinha aquela possibilidade, é, né. Novo, isso. né, é um Isso encontro, né. e essa tua fala quebra um pouco um mito, né, que muita gente ainda carrega, inclusive nas redes sociais, de que se você se autoconhece, se você investe na sua terapia, você vai Sim. ficar bem resolvido, né, você vai ficar com todos os boletos emocionais e inconscientes e traumáticos em dia, e aí a vida vai ficar leve como uma pluma, isso é um fake news, isso não Fake news muito existe. verdadeiros, né, Ju. É, é aquela frase, né, de que cada um sabe a dor e a delícia do que é, mais ou menos isso, né. Tu É, imagina que Jung escreve num livro dele sobre a obra alquímica, que seja uma paz bélica, uma doce ferida e um mal suave. olha. Gente, quem é que tem um mal suave, né, Ju? Como Então, propósito de fim de trajeto, né. né, E na outra então assim. margem tem uma paz bélica e o mal suave. É, exato, né. Então o Jung fala assim: conhecer esses opostos, conhecer nossa totalidade, não diminui o sofrimento e o conflito, mas abranda, né, Ah, e nos traz mais paz, porque assim, tu ficar lutando para estar sempre feliz, tu ficar lutando para se melhorar, dá um negócio de um cansaço também, né, Ju. porra, pelo amor de Deus. Ah, Ai, Ju, mas foi um prazer, Ju. Foi é uma delícia estar aqui. muito obrigada, foi uma delícia mesmo e eu amo essas conversas, porque elas ajudam a gente a de fato beber mais da fonte, né, Gabriela, e sair dessa clichêsada, que é um negócio que, ai, me anda me enjoando, né, nas redes sociais e nos YouTubes da vida, né, uma clichêsada em relação ao olhar para dentro e em relação a encontrar suas forças e encontrar o seu caminho. Tão atrelado a coisas, ah, muito rasas, muitas vezes, mágicas demais para ser verdade. E o oposto disso não é o trágico, né. O oposto disso não é: "Nossa, é difícil, meu Deus, a análise arranca teu coração fora". Também não é isso, né. Não é abusiva, né, Ju, Não. ela não leva o paciente onde ele não autoriza, né, então assim, é um trabalho de amor, né, é um trabalho de muito amor, é um trabalho de muito amor e para mim finalidade e propósito, né. É, Ju, é. Obrigada também. Eu acho que a gente encerra eu encerro com uma sensação, assim, de que, individuar-se e se conhecer e ser capaz de ser o melhor gestor daquilo que você é, com todo o pacote, desde o inconsciente até as projeções e tal, tem a ver com a gente aprender a saborear todos os sabores da vida, e não ficar, automatizado nessa tentativa de saborear só o docinho, o suave, o perfumado, mas também saborear aquilo que tem um cheiro que não é tão bom, aquilo que tem uma cor meio cinzenta, aquilo que é meio visguento, mas que também sou eu, né, no final das contas. que não tá só fora, né, Ju. É, tá Muito em tudo, tá fora e tá dentro. bom, Adorei, Ju. gratidão Adorei, imensa, adorei. Eu Gabriela. que agradeço. Delícia. Beijo grande, Ju. Beijo. Descanso de mim, mas tudo bem. Um Dançar com a sorriso vida e tudo que ela nos apresenta é também dançar com o mistério, com o desconhecido, com o imponderável, em nós e na vida.
Ah, como seria bom ter conhecimento e controle de tudo que nos acontece. No entanto, se isso fosse possível, talvez o refinamento de si não ficasse acessível para nós. Passaríamos por aqui sem gozos, também sem arranhões. Talvez os alquimistas estivessem certos. A transformação do vil metal em tesouro precioso tinha pouco ou quase nada a ver com fazer fortuna no fundo de um laboratório escuro, perseguindo a receita do ouro ou do elixir da vida eterna. Talvez, meus amigos e minhas amigas, a grande obra seja mesmo passar por todas as transformações lá no fundo da alma mesmo. Tudo isso é sobre refinarmos a nós mesmos. É você transformado por todas as travessias da vida, a verdadeira expressão da pedra filosofal. Esse podcast tem roteiro e condução de Juliana Bley, concepção e mídia por Camila Simielli e Juliana Bley, produção de Jéssica Jansen, edição de Alex Henrique, trilha sonora de Thaís Morel e apoio da DMT Palestras.